Por que não agora? Podemos falar agora com Constantino Paulo, não é? Vamos falar então do contributo do comércio informal para a economia do nosso país. São várias as pessoas que dependem da venda ambulante, que dependem das pequenas lojas que temos lá em casa, a cantina, que não está cadastrada, não está registada, mas dependem do pouco que ganham para sustentar as suas famílias. Hoje procuraremos aqui entender de que forma essas pessoas contribuem para a nossa economia, porque o dinheiro circula. Os mercados informais fazem o dinheiro circular, a não perder. Mas também, deixa-me dizer, que nós teremos aqui o jovem vencedor da categoria 85 kg na modalidade de jiu-jitsu. Este vai estar aqui conosco, vamos conversar um pouco, vamos saber da sua carreira, vamos entender as suas dificuldades, seus anseios, seus sonhos. Por agora, eu vou ter com Constantino Paulo, um jovem economista que está interessado em resolver os problemas do país, não é? Todos nós temos essa oportunidade. Constantino, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado. Então, como está? Eu estou bem, graças a Deus, ainda mais melhor porque encontro um cenário diferente e é lisonjeável estar cá outra vez. O prazer é sempre nosso. Obrigado. Qual é o estado da nossa economia atualmente? Atualmente, eu acredito ainda que a nossa economia está em estado de desenvolvimento. Ainda temos uma economia não estável, porque temos uma dependência total do petróleo. Mas também deve-se dizer que está a se criar esforços para que haja diversificação. Hoje já se pode falar da percentagem dos diamantes, já também se pode falar, a agricultura já começa a fazer-se sentir, porque é só para ver, se andarmos por Angola, já temos produtos que não precisamos importar, que são produzidos cá. Eu vou falar do tomate, que é produzido numa grande escala. Exato. E não vejo a necessidade de 1 quilo de tomate num supermercado custar 4 tomates a 2.000 kwanzas, enquanto se nós recorrermos ao 30, a praça do 30, passo aqui publicidade, podemos encontrar o balde a 2.500 ou 3.000 kwanzas. Então, Isso se não pagarmos por 3.000 kwanzas o cesto. O cesto, se não pagarmos o cesto por 3.000 kwanzas. Por quê? Porque também há momentos de abundância, onde a oferta é maior que a procura. Exato. Então, ali nós encontramos até muito mais baixo que isto. E outros produtos também que se faz sentir no nosso mercado, como a mandioca. Não vejo a necessidade de importarmos mandioca da África do Sul para cá, ou da Namíbia para cá, ou Zimbábue também. Não vejo essa necessidade. Nós temos capacidade suficiente. Até de exportar? Até de exportar, é porque nós não exploramos o mercado que temos. Este é o maior problema. Temos que apostar mais na abertura, as vias de acesso, e ajudar o camponês que lá produz para trazer os seus produtos aos centros. Quando falam em ajudar, de que forma? De que formas? Primeiro, eu sempre aposto, apesar da ingestão do capital, o asfalto do tapete rolante, isso também é uma das ajudas para quem está mais fora do centro ou no interior. E a injeção de capital para que estes, porque eu acredito que para que haja uma produção mais alargada, é preciso que os agricultores tenham apoios financeiros. Tem que se apoiar. E os apoios que se têm dado à agricultura não são aqueles apoios que temos que ir já cobrar imediatamente. Não. Temos que dar uma margem para que estes desenvolvam seus projetos e saber que, ao apostar na agricultura, há percas e há ganhos. Mas há mais ganhos em certos momentos do que perca, porque alimenta a população. Um dos fatores para eliminar a fome e a pobreza no mundo, em certas paragens, é mesmo
à agricultura. A agricultura. Aposta na agricultura. E nesse aspecto nós temos a produção nacional, os produtos quando chegam ao mercado e grandemente no mercado informal são comercializados, mas a grande questão aqui é de que forma o Estado sai a ganhar com esse comércio informal que domina praticamente a nossa economia. Bem, obviamente que é um dos grandes problemas que o Estado vem a enfrentar, e principalmente para as economias em via de desenvolvimento ou as famosas economias do terceiro mundo. Um dos elementos que faz com que essas economias não se estabilizam é o mercado informal. Mas temos que saber que as economias informais também aparecem para dar emprego e cobrir determinadas situações, okay, que a própria economia formal não cobre. Então, se nós não temos capacidades cognoscitivas de assim criarmos uma economia formal firme e tática, normalmente as economias formais são invadidas pelas economias informais. Porque também aqui vamos jogar em aspectos políticos e culturais da nossa própria realidade. A nossa sociedade, a população urbana e rural, ou a demografia em si da nossa população vai crescendo exponencialmente. Então, esses aspectos, a economia informal não tem a capacidade de, assim, resolver, okay, ou dar cobertura a todos os aspectos que a própria sociedade assim exige. E ali vai aparecendo a informalidade com maior escala. O desemprego, o Estado é formal, mas se o Estado não, o Estado já dissemos também aqui que não terá capacidade assim de empregabilidade de toda a juventude. Mas ali as pessoas aparecem para encontrarem mecanismos e forma de subsistência através das economias informais. Claro que é um problema para o Estado, porque há fuga ao fisco, não há pagamentos de impostos e ali na economia informal não encontramos uma estatística real da própria situação. O que se deve fazer para a formalização? Bem, este é um processo que vem de décadas, né, ou de séculos, se assim posso dizer. Só para ter noção que nós temos que apostar mais. Temos que apostar mais em, primeiro, na comunicação. E depois tentar, se assim o Estado quer obter esta franja, que é a maior parte da sociedade que está no mercado informal, é preciso que o Estado crie novas políticas, abra centros, abra novos mercados, para poder aglutinar estes indivíduos ali, okay? Esses atores, eu tenho dito, esses atores sociais, e cobrando algum imposto. Mas que não é uma tarefa fácil. Isso não é algo de curto Mas os impostos prazo. praticamente já são cobrados, ainda que de forma informal. Esses vendedores dos mercados e da Zunga pagam cotas. Pagam cotas a quem? Vamos perguntar a estes indivíduos, pagam cotas a quem? Estas cotas refletem-se aonde? Eles será um documento que diz que mensalmente eu pago cota. Não, a percepção que nós temos do mercado informal é que o mercado informal é caracterizado em África como um mercado dos pobres. E não pode ser assim. Para termos noção, o mercado informal, hoje, muitos atores sociais que estão ali, que são ricos, as suas receitas é provida do mercado informal. Porque quem fomenta o mercado informal? É o mercado formal. Porque eu, se estiver no mercado formal, não consigo, okay, satisfazer as minhas necessidades enquanto crescimento, enquanto lucro, eu procuro injetar algum produto nos mercados informais. É para ver que os produtos que encontramos nos grandes mercados formais também encontramos em grande escala nos mercados informais. E com preços totalmente diferentes. Por quê? Porque o mercado informal não há regularização de preços. Eu faço o meu preço. Já no mercado informal há a necessidade da regularização dos preços. Porque estamos aí a pagar impostos, estamos a pagar funcionários e muito mais. Mas no mercado informal não. Então a população corre mais ao mercado informal
do que o mercado formal. E não pensamos que é só a população com menos nível de literacia, que ocorre aos mercados informais. É só vermos nos fins de semana, sextas-feiras e sábado. Ocorremos ao 30, o que é que vimos ali? Vamos ao mercado do Kikolo, o que é que vimos aí? Vimos gente até de colarinho branco, como eu tenho dito, de fato e gravata, que nos fins de semana estão a aproveitar as vantagens que o mercado informal nos oferece, mas que não seria assim. Mas, infelizmente, em África, 60% ou mais de 60% da nossa economia é afunilada pelo mercado informal. Atualmente, o governo angolano pensou num projeto e que, segundo os analistas, pode ser uma boa saída para a nossa economia, sobretudo para o comércio. O PREI é uma solução eficaz para responder a essa necessidade de formalização dos negócios? Obviamente, eu sou cético em dizer que, não obstante os projetos pairarem no papel, não. Os projetos implementados, podem vir 1000 PREIs, podem vir 1000 PYME, pode vir tantos outros projetos, mas a implementação desses projetos tem de se fazer sentir. Porque esses projetos vêm a mercê para o desenvolvimento das próprias sociedades, tem que se mudar algo. Porque quando nós queremos crescer, temos que crescer com os pequenos, para se tornarmos grandes. O PREI está a atuar, e muito bem, está. Mas agora, os efeitos. Eu ainda não vi os efeitos do PREI no Kazenga. Mas devem ser imediatos? Bem, o Constantino aqui falava de que os projetos, os financiamentos, não devem ser cobrados de imediato a quem os recebe. Obviamente, mas a sua implementação, a sua aplicabilidade deve ser imediata para esperarmos resultados. Mas o PREI, vamos falar do PREI. O PREI está a girar em certas regiões. Será que o PREI já foi aí em Quimbele? Que é uma das áreas que produz... Quimbele é província do Uís. É província do Uís. Atualmente, o Uís está a cadastrar agora vários comerciantes para enquadrá-los nesse programa de reconversão da economia informal. Creio que poderá chegar também ao Quimbele. Mas quais são os empresários ou os agricultores ou empresários que estão a ser cadastrados? Eu tenho defendido. É uma linha contínua. São as mesmas pessoas. Tem que aparecer atores novos. Assim nós nos vimos a crescer. E o povo, quando se aperceber que o filho da tia Domingas, a camponesa lá do Quimacungo, ou do Bulatumba, ou do Andulo, que está aqui a fazer esse projeto à mercê do apoio do PREI ou do governo, o povo sai mais feliz. E não só vamos buscar indivíduos que têm projetos e que não vivem a própria realidade dos municípios ou daquelas pequenas sociedades em que esses projetos vão ser implementados. Não, eu não vou tirar agora um indivíduo, suponhamos, daqui de Luanda, para entender a realidade do Quimbele ou do Andulo. Não funciona. Lá tem atores, tem jovens, que aqueles jovens, não obstante ele não ter passado a uma carteira universitária ou até média, mas tem a experiência. Mas ele tem a experiência a partir da terra e idade. Então, bem acomodado, bem orientado, este vai produzir para a realidade dele. Agora, o que vimos é diferente. Então, nós somos tão vaidosos que, se me dizer agora, Constantino, vais apostar em mandioca, vais produzir mandioca, vou dizer que não. Não vou produzir mandioca porque esta não é minha praia ou o campo é para gente baixa. Não, o campo tem que ser entendido como um elemento que salvaguarda até as próprias nossas vidas. É a maior riqueza? É a maior riqueza que temos. É para vermos Lula, como é que Lula conseguiu dar volta ao seu país? Apostando na agricultura.
apostando na agricultura, Lula conseguiu dar volta. Aqui também está a se fazer esforço. Mas as pessoas que estão em frente desses projetos é que têm de ser pessoas sérias. Não vamos pura e simplesmente à busca do lucro fácil na implementação de projetos e ajuda de certas pessoas que vão, assim, mercê destes projetos, para que nos deem uma O percentagem. dinheiro público deve ser bem aplicado. Deve ser bem aplicado. Porque se não estamos aqui, são prosopopeias, vamos sempre falando, vamos sempre tocando na mesma tecla, mas algo não muda. Tem que se sentir, olha, este é o dinheiro do PREI que está a ser aqui aplicado e futuramente os resultados são esses. Devem ser esses. E não vale a pena apresentar só resultados, não. Temos que apresentar os elementos que fazem com que chegamos até o resultado. Aí onde está o nosso problema. Aí onde está o maior problema da nossa economia. Eu sinto muito. Quando estamos a fazer um balanço da nossa economia nacional, estamos a apresentar o PIB. Mas eu não vejo as pessoas empolgadas ou interessadas. Os economistas que temos, chamo razão aqui aos economistas que participam na elaboração do Orçamento Geral do Estado. Ok. O executivo em si também aqui. Eu não vejo eles preocupados com o produto nacional bruto. Nós estamos preocupados a apresentar o PIB. Mas o PIB, Produto Interno Bruto. Mas aquilo é o conjunto da produção de nacionais, estrangeiros, tudo. Mas agora, o que nos caracteriza neste conjunto, que é o PIB, é o nosso Produto Nacional Bruto. O Produto Nacional Bruto diferencia-se do... Diferencia-se porque no Produto Nacional Bruto não consta, ok, a produção ou a riqueza, os lucros que os cidadãos expatriados aqui assim fazem. Os nacionais podem estar a produzir fora do país, mas constam deste relatório do Produto Nacional Bruto. E as outras economias, como vou falar da economia chinesa, que agora está a criar um expansionismo a nível do mundo. Se você ver, os chineses vêm, estão aí, até o Tileva hoje, desculpa para a publicidade. Os chineses estão em quase todo o negócio. Mas isso é para quê? Isso é para fortificar a sua economia nacional, que é o Produto Nacional Bruto. Tudo que se produz aqui se reflete lá no país. Os lucros refletem aonde? Refletem a China. Os angolanos que estão a produzir nos Estados Unidos, na China, os seus lucros refletem aqui. Mas e as economias tradicionalmente estáveis têm um produto nacional, o Produto Nacional Bruto, bem tático. Mas a questão que eu forte. faço é, Angola não tem esse relatório bem... não há esse relatório divulgado tal como o PIB por falta de interesse, ou há aqui alguma dificuldade em ter os dados dos angolanos que produzem fora, por exemplo? Não. Isso pode... Mas a realidade que nós temos, ou pelo menos os relatos que nós temos, é que grande parte dos empresários angolanos que estão fora mantêm seus negócios fora e parece que o país nada ganha com isso. Não, o país ganha. O país ganha quando começa a não afunilar, não apertar muito com as suas políticas internas. Mas como vamos alcançar bons níveis se ainda num percurso em que o país vive uma fase de revolução para combater os males que afetaram-nos durante anos e anos? A corrupção e outros males. Nos últimos 3 anos foram transferidos de forma ilícita cerca de 100 mil milhões de dólares para o estrangeiro. Não devia ser o contrário, entrar para o país esse dinheiro por via dos empresários? Obviamente, este dinheiro, se fosse transferido de uma forma lícita ou se fosse dinheiro de atores sociais, empresários nossos, da nossa praça, que investiram lá de uma forma clara, o país só saía a ganhar através do repatriamento dos seus lucros. O país ganhava. Agora, este dinheiro, como foi transferido,
por quem foi transferido. Foram transferidos por um conjunto de pessoas, claro, que praticamente mutilaram a economia nacional. Mas é um processo. Mas a relação entre o PIB e o Produto Interno Bruto é que na elaboração do PIB, o Produto Interno Bruto está aí embaixo. Ok. Mas é menos divulgado. Se nós pegarmos agora um relatório da ministra, do Ministério das Finanças, vamos encontrar aí plasmado o Produto Nacional Bruto. Mas Não chega ao conhecimento do cidadão? Claro, não tem expressão, porque nós temos que saber que nem todo cidadão tem acesso à internet, nem todo cidadão tem acesso aos jornais. Isso não se deve ao facto de, muito provavelmente, não representar grande coisa? Representa muita coisa. Representa muito. E o economista que me aparecer e dizer que o Produto Nacional Bruto não representa nada para a nossa economia é errático. Afirmo isso categoricamente. Então errático. precisamos trabalhar mais nesse aspecto. Estamos a falar da chamar os empresários nacionais que estão fora a contribuírem nisso. Claro, estamos a falar da mandioca, a produção da mandioca. Estamos a falar da agricultura. Estamos a falar de quê? Quando os cidadãos nacionais não teriam dificuldades de implementar uma fábrica aqui, porque esta fábrica só vem a merecer a 100% para o nacional. Tanto faz os indicadores para o Produto Interno Bruto, os indicadores para o Produto Nacional Bruto. Isto é que é nosso. Agora, o que vêm fazer, eu não estou querendo ser radical aqui, não, mas as outras economias firmaram-se por isso. O Produto Nacional Bruto é que nos revê. O PIB revê na generalidade. Porque é o cálculo de tudo que se faz na nossa economia, por nacionais e estrangeiros. E não só. Mas o Produto Nacional Bruto é que caracteriza o próprio angolano. O que o angolano faz dentro da sua economia? É ali onde está o segredo das economias fortes. E os economistas da nossa praça, os especialistas do Ministério das Finanças, sabem disso que estou a falar. Constantino, voltando à questão do comércio informal, faz-se muito aqui a questão de como é que os zongueiros, os vendedores ambulantes conseguem se manter, como é que conseguem estabilizar suas contas e qual é o nível de contribuição para aquilo que se precisa ter nas contas fiscais, enfim. Obviamente, eu falava da fuga ao fisco. Aí a fuga ao fisco. Por quê? Porque eles mantêm-se devido ao elevado nível de pobreza. Se transferirem para o formalismo, conseguirão manter esse ritmo? Não se sentirão-se asfixiados por conta dos impostos que vão cumprir um determinado rigor? Poderão, obviamente, e que nenhum país do mundo consegue controlar o mercado informal. Porque o mercado informal é transversal. Ok? É transversal. Por quê? Porque ele até é volátil. E o mercado informal, muitas das vezes, olha, consegue regularizar, balançar a própria economia. É um dos males para os países em via de desenvolvimento. É um dos males. Mas também devemos aqui dizer que não vamos olhar só pelo mal, mas vem a ser um mal necessário, porque aí provém a renda das famílias. Há pessoas que acumulam riquezas através do mercado informal, onde o Estado não consegue chegar lá, os informalistas aí chegam e conseguem. Onde o Estado não consegue empregar, os informalistas aí aparecem e empregam. Vou dar um exemplo. Há necessidade de haver uma colaboração direta entre o Estado e o setor informal. E o setor informal. Para que nenhum dos lados saia a perder. Saia a perder. E vou dizer mais. Construímos centralidades. Vou falar do Quilamba. Esquecemos que no Quilamba tinha que ter um mercado. Mas há um espaço para o comércio. Há um espaço para o comércio, depois da centralidade estiver já feita. Esquecemos que tinha que ter aí um mercado, um bazar, uma praça. Esquecemos, metemos lojinhas. Agora está a nascer no Quilamba, ao redor do Quilamba, o que está a nascer?
o mercado informal. Está a ser invadido o Quilamba agora, pelo mercado informal. Esquecemos que no Quilamba tinha que ter um hospital antes de entregar as chaves às pessoas. Hoje, o que é que está nascendo no Quilamba? Vários postos médicos e clínicas ao redor do Quilamba. Então, é que eu digo, o Estado a implementar esses projetos, as pessoas que estão ali a avaliar os projetos, têm que ser sérrimas. Têm que ser sérrimas. Porque se assim não for, vamos começar a cometer os mesmos erros. E este mercado informal, vamos só sair agora para as ruas, aqui, Talatona, entre outros, ver a quantidade de jovens que estão na rua com capas de telefone. Mas se criássemos um mercado aqui, no Talatona, ou em outro município, em que estes indivíduos tinham que estar ali para venderem ali, não ocupar as estradas, que não será fácil, é um processo, eu estou a dizer que é um processo. A Operação Resgate veio justamente para isso, mas parece não ter alcançado os objetivos. Esse é um processo. A Operação Resgate não alcançou os objetivos, por quê? Porque a Operação Resgate não passou primeiro por uma sensibilidade, foi por uma sensibilização, foi logo para o ataque, por um processo coercivo. Não funciona. Entretanto, de forma conclusiva, já não restando muito tempo, como é que podemos, ou melhor, a pergunta é, que sonho tem para Angola do ponto de vista de estabilidade econômica? Eu ainda tenho um sonho adormecido. Espero que o desenvolvimento econômico de um país depende muito da força e da vontade política dos seus dirigentes. É que se nós queremos tornar o país, como esteve a enfatizar um presidente político, queremos tornar o país num Dubai, primeiro temos que mudar a nossa mentalidade. Tornarmos primeiro as nossas mentalidades como um Dubai ou um Kuwait e depois é que vamos pensar tornar Angola num Dubai. E o meu sonho é ver essa Angola crescer dentro de 20 anos, para que as novas gerações tenham mais oportunidades que nós, que a nossa geração, e que deixamos de viver de promessas, mas sim vamos procurar fazer para que o povo sinta os efeitos da nossa própria riqueza. Angola é um país rico. Olha, só do peixe podemos resolver muito problema no país. Dos diamantes podemos, do petróleo também podemos, mas não quer que Angola comece a renascer quando na Ucrânia haja uma guerra e o petróleo sobe, o barril do petróleo sobe e os projetos no país arrancam. Vamos aprender a viver da agricultura, vamos aprender a viver dos diamantes, do peixe. No mar também temos diamante, é preciso que exploremos. Vamos dar mais oportunidade ao cidadão nacional. Eu defendo que precisa de se criar cidadãos nacionais ricos. Cidadãos nacionais ricos. De forma isto lícita, é emergente, de forma lícita. E quem são esses cidadãos angolanos que se precisa criar licitamente, ricos? Isso é urgente, precisamos. Defendi isso, que se em cada província o governo apostar em 15 jovens, ok? Imagine quantas províncias temos, quantos municípios temos. Nós vamos criar jovens angolanos ricos. Isso é que o país precisa. Os jovens ricos vão criar empregos. Isso faz-se em qualquer sociedade. Agora é preciso que o governo não tenha medo ou receio de arriscar. Tem que arriscar, tem que disponibilizar uma verba para injetar capital à juventude. Aquela juventude que já mostra sinais de crescimento. Okay? E também, para que a nossa economia esteja estável, acabamos com a burocracia na concessão da documentação. Temos aí o Simplifica, mas o Simplifica não está a funcionar. O Simplifica, quando estiver a funcionar na plenitude, vamos sentir os efeitos, vão aparecer mais empreendedores, vão aparecer mais indivíduos interessados a apostar para a nossa economia e nacionais. Muito bem. Constantino Paulo, obrigado pela presença. Até a próxima ocasião. Muito obrigado e sempre que puder estou a vosso dispor. Muito bem.
Nós terminamos por aqui, nesta conversa com Constantino Paulo. Voltaremos dentro de pouco tempo a falar com um jovem praticante de uma modalidade desportiva muito conhecida, o Jiu-Jitsu. Ele é campeão e vai estar aqui conosco para uma breve conversa, falar da sua experiência, a sua carreira, seus sonhos e seus anseios. E lá mais para o final, o Gelson Neto aparece então com as análises dos principais assuntos colocados em capa do Jornal Angola nos últimos 7 dias. Volte connosco.